Segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Pessoal, hoje eu quero começar o vídeo falando sobre uma frase do Chico Xavier que eu achei muito sábia, muito interessante, que pode trazer muitas reflexões para a nossa vida, momentos difíceis, momentos de provocações. E embora seja uma frase pequenininha, vocês vão ver aqui quando eu falar ela traz uma sabedoria imensa se a gente tiver o coração aberto para ouvi-la, para entendê-la, para pô-la em prática, para colocar essa frase em prática. E a frase é o seguinte: só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto é mais do que perda de tempo, é perda de vida. Essa frase eu achei na internet. Diz, se atribui isso a Chico Xavier, não sei se é verdade, mas parece ser muito bem a cara do que ele falaria assim. E por que eu quis falar com vocês sobre essa frase hoje? Porque, gente, em muitos momentos da vida, quando a gente é provocado por alguém, quando a gente se vê perto de uma briga, quando alguém insulta a gente sente que a gente tem que fazer uma revanche, que a gente tem que usar aquilo que a pessoa fez pra gente contra ela. Então a gente tem que, se ela nos insultou, a gente tem que insultá-la de volta. Se ela mencionou um erro nosso, a gente tem que ir lá mencionar um erro dela. A gente tem que estar o tempo todo dando revanche nos outros, fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo. E até para algumas pessoas isso pode fazer muito sentido. Realmente, para algumas pode realmente fazer sentido. Algumas até funciona. Sabe, a pessoa vai vir, vai comentar um erro seu, você vai lá, vai comentar um erro pior da outra pessoa. E aí muitas vezes a pessoa vai cair na real. Pode ser que isso realmente funcione. Só que a grande questão, gente, é que essa revanche que a gente muitas vezes faz, esse insultar que a gente também faz a outra pessoa, a gente não faz isso na paz, a gente não faz isso conectado com boas energias, muito pelo contrário. A gente faz isso com raiva, a gente faz isso com ódio, na reatividade, na agressividade. Ou seja, quando aquela pessoa lá vem e nos insulta, quando aquela pessoa vem e comenta sobre um erro nosso, aquela pessoa está dando um convite. Ela está falando, vem brigar comigo, vem entrar nesse mesmo estado de doença que eu também estou. A partir daquele momento, com aquele convite, é você que vai escolher. Eu vou entrar ou não vou entrar? E muitas vezes a gente entra, então a gente fala, não, porque você também fez isso, porque você também fez aquilo, e a gente começa a ficar com raiva, o sangue sobe, e a gente começa a querer brigar, e aí se a outra pessoa for tão peituda quanto a gente, for tão, for tão reativa contra a gente vai continuar brigando, e aquilo vai virar uma agressão, muitas vezes moral, muitas vezes física. Por quê? Porque nenhum dos dois soube ser diferente, soube agir diferente. Mas eu vou deixar a outra pessoa falar o que quiser de mim? Então, aí a gente tem que entender uma coisa primeiro. Por que o que o outro fala sobre você te afeta tanto? De duas, uma. Ou você acredita que aquilo que o outro está falando é verdade, ou outro, você está identificado com o seu lado mais superficial. Ou seja, você não se conhece. Por isso que o que o outro te fala dói, porque você não se conhece. E bem-vindo ao clube, porque a maioria de nós não nos conhecemos. Então, quando o outro vem e nos insulta, o fato da gente querer ficar protegendo a nossa moral, ficar protegendo, porque eu não vou deixar a outra pessoa falar assim de mim, isso revela uma identificação muito grande com o ego. Isso significa que a gente não se conhece de verdade. Porque quando uma pessoa que se conhece, ela é ofendida, aquela ofensa nem chega nela. Não penetra nela. Não causa raiva. Ela não se identifica com a raiva, ela não se revolta, ela não entra em reatividade, porque ela sabe que aquilo que o outro está falando pode ser uma verdade, pode ser uma mentira, mas aquilo não vai mudar quem ela é.
Porque ela tem essa percepção de quem ela é, porque ela se conhece. Agora, se a gente não se conhece, qualquer coisa que o outro fale, seja verdade ou mentira, a gente se ofende, porque a gente não se conhece. Então, essa nossa tentativa, muitas vezes, de ficar se defendendo, de ficar querendo insultar outras pessoas, dar essas revanches agressivas e reativas, é porque, no fundo, a gente está revelando que a gente não se conhece. Só que a gente não tem essa coragem de falar, olha, eu não me conheço. A gente não tem essa humildade de falar, ou de pensar no mínimo, tipo, será que o que essa pessoa está falando é verdade? Ou simplesmente a gente não tem a percepção de, naquele momento, falar, isso aí é uma mentira. Porque se aquilo realmente é uma mentira, se a outra pessoa está falando uma coisa que não é verdade, não existe motivos para que a gente se ofenda. Só que o fato é que a gente se ofende. E a gente só se ofende porque a gente não sabe quem a gente é. Então eu acho muito sábia essa frase do Chico Xavier, porque é uma frase de quem se conhece. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. Ou seja, quando a gente entende tudo do plano de vista espiritual, quando a gente percebe que tudo aquilo que a gente colhe, a gente planta, quando a gente percebe que as desavenças que a gente tem hoje perduram com a morte, ou seja, a morte ela não é o fim de tudo, uma desavença que eu tenho com uma pessoa não termina porque ela desencarnou ou porque eu desencarnei. Então significa que as desavenças continuam. E muitas vezes continuam por vidas. Isso significa que o quê? Quando você está aqui e você compra a briga com outra pessoa, às vezes você está comprando uma briga que não vai durar só essa existência, mas vai durar muitas outras. Vai te trazer prejuízos lá na frente. Então você vê que não faz sentido, não tem embasamento, não tem motivos para você comprar a briga, para você dar essa revanche. Porque aquele pequeno período ali onde você vai ter a ilusão de que é superior, de que é superior a outra pessoa, né, de que acabou com a pessoa, né, que deixou ela sem argumentos, aquela pequena sensação de superioridade que você vai ter naquele momento não vai valer a pena, porque você vai estar comprando uma briga muito maior, que vai durar muito mais tempo. Então, dessa forma, a gente vai entendendo o quê? Que o que realmente merece revanche é o amor, é o bom humor, é o riso. A gente está plantando para que depois a gente possa colher. Então as relações que eu estou criando hoje, elas são relações que vão perdurar com o tempo, que vão me trazer algo no futuro. Se eu brigo com todo mundo, se eu insulto todo mundo, que tipo de relações eu estou criando para minha vida? Que tipo de lembrança eu estou deixando nas outras pessoas? Se eu só engano, se eu só minto, se eu só iludo, que tipo de relações eu estou criando? Que tipo de memórias eu estou criando? Quando essas pessoas pensarem em mim, elas não vão ter nem a capacidade de fazer uma oração, porque elas vão pensar em mim com raiva, com sentimento de vingança, com revolta. Por quê? Porque eu plantei isso nelas. Eu sou responsável por aquilo que eu planto nas outras pessoas. O que as outras pessoas plantam é da responsabilidade delas. Então, se outra pessoa aqui, sem motivo algum, vem e me insulta, isso aí é uma colheita dela. Se eu ajudo essa pessoa, com qualquer tipo de comportamento, de postura, a ter raiva de mim, a se sentir revoltada, a se sentir injustiçada, a se sentir insultada por mim, se eu ajudo, eu tenho uma parcela ali de responsabilidade. Agora, se eu não fiz nada, se a minha consciência está limpa, se eu procurei fazer o meu melhor e às vezes a pessoa me entendeu errado, aí é uma questão dela com ela mesma. E aí não tem como a gente controlar como o outro vai reagir. Não tem como a gente controlar o que o outro vai pensar, como o outro vai ver uma postura, uma atitude. Mas a gente tem a responsabilidade por aquilo que a gente planta no outro, com a nossa intenção, com a nossa postura, com as nossas atitudes. Então, se alguém me insulta, aquela pessoa ela está plantando algo na vida dela. Ela está comprando briga, ela está querendo brigar com todo mundo. Mas se eu aceito esse convite, eu brigo com aquela pessoa, eu também estou envolvido nisso. Tem uma parcela minha de responsabilidade. E na vida, gente, a gente vai percebendo que muitas vezes quando a gente tem uma postura diferente, quando a gente não entra na briga, quando a gente não entra na reatividade, mas através do autoconhecimento, da meditação, a gente vai aprendendo a ter uma postura mais responsável naquele momento, né? Como dizia o Osho, responsabilidade é saber responder ao momento presente. Quando naquele momento a gente, ao invés de reagir, a gente responde,
ou seja, a gente está presente, a gente não está sendo passageiro da nossa raiva, a gente muitas vezes percebe que a briga termina ali. Porque o outro vai vir e vai convidar a gente à briga, mas a gente não vai entrar nesse convite. A gente não vai aceitar. E muitas vezes, só de fazer isso, ou a pessoa ela vai sair por ali, muitas vezes, praguejando, né, falando mil coisas, muitas vezes falando palavras feias, mas vai embora. Ou simplesmente aquela pessoa ela vai entrar em si. Muitas vezes aquela pessoa vai ter ali um baque, um choque, e ela vai voltar a ela mesma. Porque ela está agindo daquela forma porque ela está no automático. Ela veio o sentimento de raiva, de revolta, enfim, ela foi reativa, ou seja, ela não teve consciência naquele momento. E aí quando a gente é o instrumento para lembrar essa pessoa de que ela está sendo reativa, de que ela está agindo através do automático, essa pessoa ela entra nela mesma de volta. E aí ela fica presente por um instante. E naquele instante, ela percebe que a briga não faz sentido. Eu não sei se vocês já vivenciaram isso na vida de vocês, eu já. Muitas vezes quando a gente tem uma postura típica, e essa postura típica ela não vem através da reatividade, da raiva, e sim através de uma consciência, uma presença, mesmo que por um curto período, ali, alguns segundos, quando a gente tem uma postura que a outra pessoa ela não espera, que muitas vezes nesses momentos de briga é você se manter calmo, e não se manter calmo por deboche, é importante dizer isso. Não é se manter calmo para deixar a outra pessoa com raiva, mas se manter calmo porque você percebe que aquilo não tem sentido. Porque você sente que aquilo é um estado de loucura, você não quer entrar naquilo. Você já consegue ter um pouco mais de consciência, mais de presença naquele momento para não entrar automaticamente na raiva. Então, quando você entra nessa calma, você percebe que isso desarma a outra pessoa, que ela volta a si mesma. Então, quando a gente compra uma briga com a outra pessoa, a gente está aumentando a briga. Porque a gente poderia ter uma postura diferente e a briga terminar ali, o insulto terminar ali. Mas muitas vezes quando a gente quer dar uma revanche, que a gente quer falar, que a gente quer dar um troco, a gente aumenta uma coisa que poderia ter um tamanho pequeno, poderia acabar ali mesmo. E olha o que a gente provavelmente está plantando para a nossa vida. Mais situações de briga, de insulto, de raiva. E a menos que seja isso que você queira, eu acredito que não é muito útil. Então a única coisa que merece revanche, como mesmo diz essa frase, é o amor, é o riso. Porque a gente planta isso na vida das outras pessoas e inevitavelmente a gente vai colher. Quando a gente é gentil, quando a gente tem uma palavra de conforto, quando a gente procura fazer as coisas na melhor intenção possível, quando a gente tem a intenção genuína de ajudar outras pessoas, isso a gente colhe. Às vezes a gente não sabe quando. E se a gente tiver realmente a intenção de ajudar, a gente não vai ficar preocupado em quando que a gente vai colher. Então, mas a gente vai colher. Muitas vezes de formas que a gente nem imagina. Então, às vezes o sentimento bom, a memória boa que eu deixo para aquela pessoa vai ser uma oração que aquela pessoa vai fazer por mim. Vai ser um desejo que a pessoa vai ter de que eu esteja bem. Às vezes vai ser uma ajuda física, às vezes não. Mas tudo aquilo me beneficia. Até mesmo de um ponto de vista espiritual, né? A gente percebe que muitas vezes o que ajuda muitos espíritos depois do desencarne são as pessoas queridas, que oram. São pessoas que às vezes também estão desencarnadas, mas que estão melhores no plano espiritual e ajudam essas pessoas. Por quê? Porque tiveram boas relações, porque aquela pessoa ajudou ela em momentos de dificuldade, porque aquela pessoa guarda boas memórias. Então imagina se você desencarna hoje, o tanto de gente que pensa mal de você, o tanto de gente que guarda raiva, que guarda revolta por uma coisa que você fez. Esse tanto de energia vai ser direcionada para você. Como que você vai estar no outro plano? Isso para quem acredita. Mas imagina o contrário. Imagina se você começa a plantar agora na sua vida, a criar na sua vida agora boas relações. Se você começa a ser gentil, começa a criar na sua vida relações afetivas, relações com carinho, com amor, relações em paz. Imagina a memória que essas pessoas vão ter sua quando você desencarnar. Imagina a memória que as pessoas vão ter de você assim que você desencarnar. Então elas vão orar por você, vão desejar o melhor. Isso vai chegar inevitavelmente sobre você, isso vai te beneficiar. Porque as energias são reais. Ainda mais quando a gente fala do ponto de vista espiritual. É real, nos beneficia. Então, quando a gente planta relações aqui
complicadas, com raiva, com deboche, com ironia, com sarcasmo, com agressividade, a gente está plantando uma coisa que vai atrapalhar muita gente no futuro. Então a gente tem que pensar direito, a gente tem que pensar muito bem. Será que vale a pena brigar? Será que vale a pena se revoltar? Será que vale a pena responder esse insulto? Sabe, eu posso ter alguns segundos de prazer, pode ser, mas, sabe, uma vida toda de desgraça, vou estar criando uma coisa horrível pra mim. Será que isso realmente faz sentido? É isso que a gente tem que pensar. Porque é isso que vale a pena. Dar revanche de quê? De sorriso. Dar revanche de palavras boas, de palavras de conforto, de ajuda, de oração. É isso que merece revanche. Agora, raiva, briga, insulto, isso não merece, isso não acrescenta nada para a nossa vida, isso não atrai coisas boas, isso só atrapalha a nossa vida. Então, muitas vezes, quando a gente tem essa postura diferente de parar de ficar revidando, de parar de ficar pensando que a gente tem que dar o troco, que a gente tem que fazer mais que a outra pessoa, quando a gente sai dessa postura de briga e começa a responder ao momento presente, começa a ficar presente, a agir através do amor, da consciência, da paz, a gente percebe que a gente vai criando relações também à nossa volta de paz, de amor, de carinho. E cada vez menos vão ter pessoas na nossa vida que vão ficar convidando a gente à briga. E muitas vezes a gente vai poder ser o instrumento, vai poder ali ser o espelho que vai fazer com que a pessoa olhe para si mesma e perceba que aquilo não faz sentido. Mas se todo mundo começar a revidar tudo que todos fazem, se a gente começar a revidar tudo que os outros fazem, não vai ter nem mundo pra gente viver. Que um vai vir, vai me dar um soco, eu vou dar um soco no outro, aí eu vou xingar aquele ali, aí daqui a pouco vou jogar uma bomba ali pra estourar a casa do vizinho. Enfim, não vai ter mundo. Porque é só através da raiva. Mas quando a gente começa a ter uma atitude diferente, a gente também vai ajudando outras pessoas a também agir diferente. Enquanto se a gente ainda vive de forma automática, reativa, agressiva, a gente também está ajudando as outras pessoas, a gente também está incentivando outras pessoas a agir dessa determinada forma. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês, que tenha sido útil de alguma maneira para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.